Nós estamos começando agora o segundo vídeo falando sobre as bem-aventuranças. Vamos explicar cada uma dessas bem-aventuranças, mostrando as atitudes que agradam a Deus, né? E que por isso trazem a sua bênção. Em Mateus 5, Jesus começou o seu famoso Sermão da Montanha, ali trazendo uma bênção em cada uma dessas bem-aventuranças. No verso 3 está dito: bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus disse aos pobres de espírito que eles são abençoados porque o reino dos céus lhes pertence. Então, o ser pobre de espírito significa reconhecer as suas próprias falhas e a sua dependência total de Deus. Aqueles que se sentem satisfeitos, fortes, né? Que se acham assim que podem viver por suas próprias forças, esses não procuram a Deus, são soberbos. É fato que só quando uma pessoa reconhece a sua pobreza é que se volta para Jesus, ele se converte e é salvo. Estando com Jesus, nós podemos entrar no reino dos céus. Assim, o reino pertence aos pobres de espírito. Porém, não significa que para seguir Jesus você tenha que ser pobre de espírito. Aceitemos que Jesus se referia às pessoas dependentes de Deus, por reconhecerem os seus estados de pecadores. Ele ensina que devemos ser humildes, desapegados da riqueza. Eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês lerem aí depois, o exemplo do jovem rico. Quero dizer, gente, que não significa que o rico não pode ter o reino dos céus. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando dos ricos soberbos, daquele que, igual aquele agricultor, né, que diz assim: eu tenho tudo aqui, eu vou me deitar aqui e tal. Naquela mesma noite, Deus foi lá para ele e disse assim: olha, louco, hoje mesmo eu vou tirar a tua vida. E para quem que vai ficar toda essa tua riqueza? A segunda bem-aventurança, no verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essas pessoas serão bem-aventuradas porque serão consoladas. Jesus é o único que pode dar esse verdadeiro consolo. Deus consola esse tipo de tristeza ao conceder o seu perdão. Toda tristeza que vem do sofrimento, da injustiça, será consolada por Deus quando essas pessoas chegarem nos céus. Entendamos que essa aflição tem como causa a nossa solidão espiritual, devido muitas vezes a nossas crenças superficiais, aquilo que a gente escuta das pessoas que se acham os tais, mas que no fundo não estão dentro da doutrina de Deus. A outra bem-aventurança está no verso 5. Bem-aventurados mansos, porque possuirão a terra. Essa mansidão é a que nos faz viver a perfeita ligação com Deus. É quando nos libertamos do eu e do meu, ou seja, do egoísmo, né? E aceitamos o poder de Deus na nossa vida. Quem conquista as suas vitórias e os seus bens pela força, pela violência e pelas armas, essas pessoas se afastam de Deus. Os avarentos, eles se acorrentam ao dinheiro, né? Mas eles não são felizes. A bênção dos humildes é receber a terra por herança. Os humildes serão abençoados por reconhecerem que toda a glória pertence a Deus e que Deus ampara os humildes, humilha os arrogantes. Em Provérbios 18:12 a gente lê: antes da ruína, o coração do homem se eleva, mas a humildade precede a glória. Aliás, Nossa Senhora disse no Magnífico: derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bem os indigentes e despediu de mão vazia os ricos. Vamos falar aqui de outra bem-aventurança, no verso 6. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aqueles que têm fome e sede de justiça são felizes porque receberão exatamente o que desejam. Deus fará justiça, com certeza, pois um dos elementos da armadura de Deus é a couraça da justiça. Quem ama a Deus ama a justiça e procura fazer o que é certo. O pecado causa injustiça,
Porém, quando Jesus voltar, ele restabelecerá toda a justiça. Essa justiça de que estou falando não tem nada a ver com o bem se opondo ao mal, mas com a justiça e a bondade absoluta. Está entendendo? É isso aí. No versículo 7, a gente tem outra bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quem é misericordioso também receberá misericórdia. Assim como Deus mostra misericórdia e perdoa os seus adoradores, deve mostrar misericórdia por outras pessoas, especialmente os seus próximos. Veja lá depois com calma a parábola do samaritano, está narrada em Lucas 10, de 25 a 37, onde ali nos é ensinado que o amor ao próximo é universal. Ele é prático e exige ação também. Não é só ficar na intenção, não. Ele deve superar qualquer tipo de barreira religiosa ou então alguma barreira social. Quem é salvo por Jesus tem que aprender a ser misericordioso com seus irmãos. Vamos falar aqui de mais uma bem-aventurada. No versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Esses puros de coração receberão a bênção de ver a Deus. Nada de impuro entrará na presença de Deus. Jesus veio nos purificar do pecado pela transformação de nossos corações. Dessa forma, gente, somente aqueles que se deixam purificar por Jesus poderão ver a Deus. Não adianta você, sei o quê. Chegando lá, meu amigo, se você não tiver puro, negativo. Jesus orienta também a gente a viver uma vida com ética e com virtudes. Uma outra bem-aventurança, está no versículo 9. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. A felicidade do pacificador é ser chamado filho de Deus. Jesus veio estabelecer a paz entre nós e Deus e para melhorar a forma de nos relacionarmos com as pessoas. Nós que somos seguidores de Jesus somos chamados para melhorar a forma de nos relacionarmos. Somos chamados para vencer o mal com o bem, o ódio com o amor, a guerra com a paz. Em Romanos, a gente lê isso aí, 12, 21. Não te deixes vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. Jesus mostra que o homem que fica centrado só no seu ego, normalmente ele se torna uma pessoa arrogante, autoritária. Um homem com a alma iluminada, ele não tem um ego, um mal, né? E ele está imerso na mente de Deus, transformando-se numa pessoa pacífica, nos verdadeiros filhos de Deus. Vamos falar aqui de outra bem-aventurança. Está no versículo 10. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aquele que é perseguido por causa da justiça, do seguimento e do amor a Jesus receberá uma grande recompensa no céu. Desde aquela época, o mundo, né? Eu quero explicar aqui bem isso. O termo correto em latim, contemptus mundi, que significa desprezo pelo mundo ou desprezo pelas coisas mundanas. Então, desde aquela época, o mundo odeia os seguidores de Jesus, justamente porque o mundo está debaixo do domínio de Satanás. Contudo, o sofrimento aqui na terra não é nada comparado com a recompensa nos céus que Deus preparou para os seus filhos perseguidos. Jesus nos ensina a não revidar o mal, né? Ver a outra face, tal, aquele negócio tudo. Pelo contrário, ele nos ensina que nós devemos orar por quem nos persegue injustamente, usando seus poderes políticos ou então econômicos. Aquelas pessoas ricas que acham que podem pisar em todo mundo. Veja, a promessa de entrar no reino dos céus é para os seguidores. Tá certo? Vamos falar aqui nos versos 11 e 12. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. O fato, irmãos, é que as bem-aventuranças mudam
as prioridades da vida. Em vez de nos preocuparmos com os bens materiais e com as motivações egoístas, para sermos abençoados, nós devemos nos concentrar nas coisas de Deus. Veja bem, cada bem-aventurança consiste em duas partes, uma condição e um resultado. Em muitos casos, temos frases bem familiares no Antigo Testamento, porém, o sermão de Jesus é elevado à condição de novo ensinamento, tá certo? O catecismo, nós temos frases bem familiares. O catecismo, no parágrafo 1726, ele resume bem isso. As bem-aventuranças ensinam-nos qual o fim último a que Deus nos chama, o reino, a visão de Deus, a participação na natureza divina, a vida eterna, a filiação, o repouso em Deus. Essa sentença é autoexplicativa. Aos perseguidores nada será dado, mas aos perseguidos e injuriados está certa a recompensa celeste. É uma promessa de Jesus. Vamos crer nela, tá certo? E assim, irmãos, nós estamos encerrando aqui esse segundo vídeo sobre as bem-aventuranças. Eu sei que eu trouxe muitas informações. Pessoas gostam de coisinha bem miudinha, rapidinha, né? Mas não é essa a minha intenção. A minha intenção é dar a vocês conhecimento, embasamento. Sair um pouco do romantismo e entrar dentro daquilo que Jesus realmente quer. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, deixe o seu like aí. Shalom do Pai.